Olá, tripulantes, tudo bem com vocês? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos à Ponte de Comando. E aqui estamos nós de novo, como todo vídeo semanal, para falar de mais um episódio maravilhoso de Jornada nas Estrelas. E aí, Bruno, sobre o que é o episódio essa semana? Bom, o episódio de hoje, né? Ele é o sexto episódio produzido pela NBC e pela Desilu, e o título dele é The Naked Time, o Tempo de Nudez. Bom, o título original desse episódio na versão em português teve duas traduções. Como a gente sabe, foram dois estúdios que dublaram Jornada clássico, né? E na primeira versão, o nome em português era The Time, o tempo, e na segunda já era o tempo de nudez. Bom, o escritor deste episódio são dois roteiristas, né? O principal a gente sabe que sempre vai estar na série, que é o Gene Roddenberry, e o segundo é uma pessoa muito importante para a história de Jornada nas Estrelas e também para a televisão dos Estados Unidos, né? Que é o John G. F. Black, que escreveu tanto os episódios da primeira, segunda e terceira temporada de Jornada, como também escreveu Panteras, e lá nos anos 80, até o começo dos anos 90, ele escreveu alguns episódios de Next Generation. Né? O diretor, né, que já participou aqui no episódio anterior, é o Mark Daniels, né? E ele também fez assim outros seriados também, né? Da época, além de Jornada. O fato desse escritor ter feito também alguns episódios de Next Generation explica muita coisa. Ao Sim, contrário a ao contrário dos outros, eu não sei se ele teve participação ativa no enredo dos outros, no roteiro dos outros episódios, mas ao contrário dos outros episódios, esse aqui ele é uma ficção científica bem mais pezinha no chão. Ele não, ele é bem louco assim em algumas coisas, mas ele é bem mais coeso do que outros episódios que a gente já mencionou. Ele está muito longe de ser um episódio bagunçado, como foi o Mud's Woman, ou ser um episódio totalmente sombrio, como foi o Inimigo Interior. Ele é bem equilibrado. Ele é bem equilibrado. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Bom, Bom, se você é novo por aqui, então se inscreve no nosso canal, né? Curta, compartilhe, comente se vocês gostarem ou se vocês tiverem alguma sugestão. E a gente também vai estar deixando no link aqui, né? Tanto a minha parte aqui do meu canal como músico, como também os trabalhos do Jean como escritor também. Leiam, os livros do Jean são interessantes. Principalmente esse que está disponível aí, que é o da Centopeia. E também a gente agora tem uma playlist, né, do Jean aí, pessoalmente, sobre trilhas sonoras de jornada. Eu vou deixar o link dela também disponível para você estar acessando. é Ah, isso, vamos lá, Bruno. Qual que... uma curiosidade. Eu sempre falo dos atores convidados, né? E tem dois atores convidados, né? O primeiro vai ser um novo personagem que vai aparecer aqui na primeira temporada, que é o Alferes Hill, é o Thomas Healey, né? E ele é apresentado pelo Bruce Hyde, né? E o segundo é uma pessoa que vai ter uma participação muito relâmpago em Jornada, somente nesse episódio, que é o Tenente Júnior Joey Turmollen, que é representado pelo Stuart Moss. Vamos lá. Bruno, qual que é a sinopse do episódio? Assim, eles estão numa missão, na verdade, né, de mapear e criar correção. Eles estão numa missão, né, para poder identificar quais efeitos físicos estão acontecendo com o planeta, que é o PSI 2000, e ele está num processo de desintegração. Ele vai meio que implodir e ter uma alteração na massa e na gravidade dele. Então ele vai ser destruído no processo. E a Enterprise foi levada lá para resgatar um grupo de 6 tripulantes que estão numa estação de pesquisa justamente nesse planeta. E esse é o enredo, assim, o plot inicial da história. Perfeito. Vamos lá, então, começando. Para quem não sabe, implosão é o contrário de explosão. Sim. Quando você tem uma explosão, é a abertura de um objeto de dentro para fora. Implosão é o contrário. Corta. Corta que eu falei o bagulho errado. Certo, né? Não Tudo tava, bem. não. Não Não? tava, não. Não, tava errado. 1, 2, 3. Então, para quem não sabe, implosão e explosão são o inverso um do outro.
Explosão é a ruptura de um objeto de dentro para fora. E implosão é o contrário. É quando ele vem de fora para dentro. Se você quer saber, se você quer entender exatamente como funciona a implosão, é o mesmo que matou aqueles milionários no submarino. Quando eles Infelizmente, desceram matou mesmo. sobre o... Exatamente, quando eles desceram para visitar o Titanic e o submarino era incapaz de aguentar a pressão, então ele implodiu. Ou seja, a pressão da água do lado de fora foi tão forte que acabou empurrando as paredes do submarino para dentro. Aqui no caso desse planeta vai acontecer a mesma coisa. Explicado sobre o que é a implosão, sobre qual que é o efeito dela, vamos falar então sobre o episódio em si. Então, o Spock e o nosso alferes Joe, eles descem para o planeta para poder verificar por que a equipe de Terra não está respondendo. São vários cientistas que eles estão lá para analisar o planeta está congelado, né? Uma bola um esquife no espaço flutuando. E quando eles chegam na base de pesquisa, todo mundo morreu. Só que todos eles morreram de formas diferentes. Uma mulher foi enganada, outro morreu aparentemente por suicídio, um morreu no chuveiro. E enquanto eles pesquisam para saber o que causou a morte da equipe, o Alferes Joe, ele acha que é inteligente ele tirar a roupa de proteção para coçar o nariz. Muito bizarro isso. O que me leva a crer que no mundo no universo de jornada, eles nunca passaram pela Covid, porque depois da Covid a gente sabe que a gente não pode coçar o nariz com nada, ainda mais numa cena de assassinato igual aquela, mas tudo bem, a gente vai chegar lá ainda. É E você tem uma coisa que assim, dizer cara, sobre isso? impensável, né? Você tá num traje assim, isolado, né? Mesmo sendo um lugar que tem atmosfera, oxigênio, nitrogênio, e eles estão num ambiente capaz de sustentar a vida humana, cara, é um planeta alienígena. Você vai abrir o seu traje? Não vai, mano. E o cara, ele abre, assim, numa boa. E depois, mano, ele vai com a mão nua, né? E aí tem Sim, aquele sangue do tripulante morto, né? E, cara, eu achei legal, assim, que mostra a gotinha. Na verdade, é mais uma metáfora, né? Não é bem isso. Acho que a ideia era mostrar uma contaminação, né? Por vírus, né? Só que aí eles preferiram dar movimento pro sangue, né? Eu achei isso bacana. aqui estabelece um padrão que eu também já venho percebendo há algum tempo sobre jornada, que para algumas tramas funcionarem, algum personagem tem que fazer alguma merda. É, E se é, no episódio anterior tinha um alferes correndo atrás de uma mulher no planeta deserto do nada, esse aqui o rapaz tira a luva para coçar o nariz e depois começa a mexer nos equipamentos com a mão desnudada. Isso aqui também me lembra de uma coisa que eu achei muito interessante. Aqui eu sou fã de Alien. Eu sou muito fã da franquia Alien. E há alguns anos lançou um filme que é aguardado por todo mundo chamado Alien Covenant. Só que, Alien Covenant eu gostei só de 50% dele. Mas tem uma coisa que eu achei muito parecida com esse episódio, que quando eles vão visitar o planeta, onde eles descem sem nenhum equipamento de proteção. Sem é. nada. Eles descem sem máscara, sem roupa. Eles descem com um fuzil. Como se desse para matar fuzil uma bactéria no fuzil. Mas eu achei até interessante. Achei um paralelo de anos. Sim, bem diferente, assim, mas também não tão distante. Bom, o É Joey uma coçou o nariz. Pode falar. curiosidade sobre essa cena inicial do ato 1, né? Que assim, eles estão lá e tá tudo congelado, porque eles desligaram, né, a proteção do suporte de vida. E o Spock, ele começa a conversar com o Joey, né? E aí ele fala que o cara usou o phaser na sala de engenharia lá do suporte como um stand de tiro. O outro ele foi tomar banho com roupa. Então, assim, a morte deles é muito estranha, né? E isso já dá um mistério logo no início, assim, por que essas pessoas morreram desse jeito, né? Exatamente. Também me lembrou muito Enigma de Outro Mundo. Eu acho que Enigma de Outro Mundo ainda não tinha sido lançado quando esse episódio foi ao ar, mas as duas situações são bem parecidas, principalmente quando os personagens eles entram na base dos noruegueses no Ártico, que todos eles estão mortos de jeitos diferentes. Um deles cometeu suicídio, só que ninguém sabe falar norueguês, então ninguém sabe o que aconteceu. Mas eu achei bem parecido, assim, tanto por a questão do gelo quanto pelas mortes. Não me surpreenderia se o Carpenter tivesse
se inspirado nesse episódio para montar aquela cena. Apesar de que eu acho que The Thing, eu acho que ele é totalmente voltado mais pro livro do que para outras coisas, mas enfim. Bom, uma vez que eles verificam que tá todo mundo morto, e a gente como espectador percebe que o Joe ele foi contaminado por alguma coisa, você entende duas coisas a partir desse começo. Que alguém não queria que o vírus se espalhasse, ou que quer que tivesse matado ele saísse de lá, e que o Joe voltou para a nave contaminado. Aqui, quando ele volta para a nave, eu acho que isso é uma coisa que foi falada, que a gente conversou no último vídeo, que era do Sol da Terra, que é que ainda não existiam biofiltros muito bons na Enterprise, porque toda vez que tem alguma bactéria, alguma criatura nociva, tipo, o transporte deixa passar. Não sei se vocês já chegaram a ver isso, mas... Essa discussão vai ocorrer na cena seguinte. Porque assim, o Spock, quando eles voltam, né, pra nave, ele não deixa o Joey sair da plataforma. E ele fala, não, Sr. Scott, liga o biofiltro por uma questão de segurança, né? Porque assim, eles já chegaram lá, e apesar deles saber que o planeta ia dar ruim, né, que ia ter aquele problema da explosão do planeta, ele sabia que eles morreram de condições desconhecidas. Então ele pede para ligar o biofiltro de forma mais forte, vamos dizer assim, além do normal. E aí eles vão para a sala de reunião depois, né? E lá eles vão ver as fitas, né? Eu vou deixar aqui o take aqui do lado depois no YouTube, né? E aí eles vão ver as fitas espectrais, ver tudo que aconteceu lá, né? E aí ele percebe que a morte deles foi causada por alguma outra coisa que não é só o ambiente. E essa tecnologia de biofiltro, então ela está intermediária. Porque lá no Enterprise, lá na série Enterprise, eles não tinham biofiltro. Eles ficavam numa câmara numa sauna, e que eles usavam aqueles takes da sauna para fazer, tipo, ficar de roupa íntima para agradar os fãs dos anos 2000. E depois, lá em Next Generation, eles já não têm esse problema. Os biofiltros pegam qualquer bactéria automaticamente. Então, meio que faz sentido. A tecnologia está no meio do caminho. Aqui eles ativam o biofiltro manualmente. Mas, assim, lá na segunda cena que eu falei lá das fitas, o Spock ele vai falar com o Scott que tudo que os instrumentos estão programados para detectar, eles detectam. E aí o Scott ele lembra, mas tem coisas que são desconhecidas que ele não vai saber. E o Spock concorda, realmente, o espaço ainda tem milhares de mistérios que a gente ainda não consegue identificar, né? E assim, isso daí vai ser um problema em todos os seriados de jornada, né? Que eles vão sempre se lascar, né? Vamos pôr assim, né? Igual os mineiros falam. Eles vão sempre se lascar porque justamente o que eles não conhecem é o que eles pegam, né? Inclusive, essa não é uma argumentação só de jornadas, isso é uma preocupação da NASA no mundo real. Porque isso é uma das. Isso aqui é interessante. Isso é uma das grandes bateções de cabeça que a NASA tem com a Starlink. Porque a preocupação sanitária é uma das coisas que você tem que levar em consideração quando você faz uma viagem espacial. Colonizar é uma ideia maravilhosa. Mas como é que você não traz? Porque assim, é fácil a gente pensar pelo lado da ficção científica que todas as coisas têm solução. Mas é porque a gente está olhando isso pelo lado da ficção científica. Se você está preparado só para o que tem na Terra, você não tem como saber o que fazer com uma situação que envolva outro planeta. Mecanicamente, as coisas elas são resolvíveis. Mas agora, biologicamente, pode dar muito errado. Quer um belo de um exemplo que existe sobre isso? Alien. Eu acho que até hoje o Alien é o melhor exemplo de como biologia pode ser um problema no espaço. Qualquer filme de Alien que você pegar, esse é o problema. Eles simplesmente não conseguem vencer um xenomorfo. Eles podem ter todo o equipamento que eles tiverem. No segundo filme, eu acho isso muito... Segundo não, no terceiro filme eu acho isso muito interessante. Porque... que vai lembrar disso é que só quem assistiu Alien 3. Porque tem uma cena da prisão que a Ripley está conversando com os presos, lá de Fiorina 161,
E um dos presos fala, não, vamos dormir e quando acordarmos, os soldados virão nos resgatar. E aí a Ripley pega e fala para ele, eles não vão vir resgatar a gente. Já mandaram os soldados. E os soldados foram mortos. É tenso. Ou seja, parece desconexo da realidade, mas quando a gente observa de um ponto de vista científico, é uma situação problemática. A gente tem a ideia de que a gente pode estar preparado para qualquer biologia de outro planeta, mas não é uma coisa estrita, mas isso não, o resto do universo não segue as mesmas regras que a Terra. Não. Quer uma verdade disso, uma verdade real, não ficcional? A missão Apollo, até Jornada vai brincar um pouco com isso na próxima série lá do Discovery, do Tardígrado. Sabe por que escolheram o Tardígrado como personagem lá do motor E de sobreviver esporas? em qualquer ambiente. Não só por isso, a Apollo levou vários tardígrados por acidente quando pousou na Lua. Então, se você perguntar hoje para qualquer cientista lá se tem ser vivo na Lua, tem uma comunidade infinita de tardígrados lá perto de onde a Apollo pousou. Então, assim, contaminação a gente já faz. Né? A gente tenta ao máximo, né, levar coisas estéreis, principalmente essas missões que foram para Marte, né, para Vênus e para a Lua. Mas, cara, é meio que impossível deixar tudo estéreo. Né? Tudo estéreo é impossível. E na ficção eles tentam, mas eles também falham. Né? Eu acho que isso só vai mesmo ser 100%, 99% eficiente mesmo lá a partir de Next Generation, porque aí a tecnologia ela já é outra, aí eles dão as razões deles. Mas no grande contexto, tanto em ficção científica quanto no mundo real, isso é um problema verdadeiro. A gente vive num terrário, que é a gente vive numa bola de planta gigantesca, num viveiro gigantesco. Por sinal, Lovecraft, exatamente. Lovecraft escrevia e desenhava os alienígenas das histórias deles completamente abomináveis por uma razão. Porque eles não nasceram na Terra. Porque eles não tinham nada a ver com a Terra. Eles eram de ambientes completamente diferentes. Mas enfim, vocês entenderam o que a gente queria chegar. Isso mostra que como é o nome, perdão, o nome do escritor aqui além do Roddenberry, isso mostra que o John, né, o John Black, né, ele tem uma preocupação assim com a construção do enredo da história dele, o cenário, o ambiente, problemas físicos, muito maior que os outros, eu achei. E assim, essa reunião que vai ter depois, né, que vai estar o Scott, vai estar o McCoy, vai estar o Spock e o Kirk, cara, ela é muito mais profissional do que as anteriores, né? Que a gente viu lá em Muds, Woman, que a gente vê um inimigo interior. É uma reunião bem montada, né, cara? Eles estão literalmente pensando nos problemas e nas soluções, né? Inclusive, eu acho que eles foram muito mais profissionais em lidar com a situação, mesmo assim que... mesmo. Do que qualquer outro episódio que a gente comentou até agora. Inclusive do último, que eu gostei bastante. Eu achei que aqui eles foram muito mais profissionais e coesos. Parece assim que, pela primeira vez, seguindo a ordem que a gente assistiu, pela primeira vez eles encararam as coisas como profissionais. E aí eu entro numa seara do que eu tinha falado no último vídeo. Burrice mata. E talvez se a gente seguir uma ordem de lançamento, ou conforme a gente vai assistindo, a ordem que as situações vão acontecendo vão dando lições tanto para o Kirk quanto para o resto da tripulação. Que tá no espaço não é uma brincadeira. Tá no espaço é perigoso. Que nem no último episódio a gente comentou do Kirk ter desviado a rota para fazer uma gracinha com o McCoy e como várias pessoas morreram por causa disso. Aqui... E como ele se sentiu mal por isso. E como ele se sentiu mal. E deveria ter se sentido mesmo, porque a culpa foi dele. E aqui parece que ele já tá eles estão muito mais adultos, assim, se a gente levar em consideração o andamento das coisas. Aqui eles não estão brincando, aqui o negócio é bem mais sério. Mas a gente vai ver se isso continua. Só nos próximos episódios a gente vai ver se esse modo de agir vai continuar mesmo. Mas eu acredito sim. Eu acho que agora, como amadureceu o roteiro, eles não vão voltar para trás no tipo de atitude da tripulação. Assim, o que eu sei que vai continuar vai ser os problemas com a Randy.
Mas pelo menos nesse episódio aqui eles estão mais atenuados. Mas isso aí é outra história que a gente vai conversar quando chegar. Enfim. O Alferes Joe é a vítima da semana. A vítima da semana, a vítima do dia, né? Ela só vai durar um episódio, cara, só algumas horas. Eu acho assim, poxa, mano, mais um, né? O camisa vermelho de azul, né? E pior que eu gostei dele. Eu achei ele um personagem legal. Mas assim, Ah, sabia, né? Quando ele apareceu sozinho com o Spock, a gente já sabia que ele ia rodar. assim, antes da reunião, né, o Spock e o Joey, eles vão pra enfermaria, né, fazer lá os testes com o McCoy. E eu achei o questionamento que o Joey faz pro capitão muito interessante. Que assim, ele pergunta para ele o que vai na enfermaria, né? Pergunta como eles estão, né? E aí ele pergunta pro Joey, e aí o Joey fala, cara, eu tô me perguntando o que a gente tá fazendo aqui, né? E aí eu queria falar, você deve estar pensando se a gente não tá no lugar errado, se a gente já não passou do limite. Mesmo assim, você se alista pro serviço e continua na Frota Estelar. Eu achei interessante isso, porque assim, tem gente que questiona os programas espaciais, né? Questiona a exploração humana, né? E muito do que a gente tem hoje, assim, você pegar tomógrafo, roupas a prova térmica, até travesseiros. Cara, a gente tem tecnologia de imagem, raio-x, ultrassom. Todas essas coisas foram desenvolvidas pelo programa espacial, né? Hoje em dia a gente tem sistemas de internet, de comunicação muito mais avançados também por conta da evolução da corrida espacial nos anos 60. E assim, isso trouxe progresso e sempre vai trazer. Só que sempre vai ter aquele que fala, por que a gente não fica aqui na Terra? Se a gente tivesse que voar, a gente teria asas, né? E é o próprio Joey que vai jogar esses dilemas, né? Mas eu achei o discurso dele perigosamente irrestrito. Assim, eu achei um discurso muito. Cara, como é que eu defino isso? Ele é muito. É que não existe uma palavra que não seja conservador para definir esse discurso. O que nem o Bruno falou, todas as grandes descobertas que a gente teve se deram por conta do. Tudo que a gente tem se deu por conta da nossa necessidade de descobrir coisas e de ir adiante. Se a gente não tivesse se a gente não tivesse pesquisado ou questionado, então a gente não teria, a gente veria de uma forma completamente diferente. Às vezes que a gente tentou controlar a forma como o progresso avançava, a gente matou milhões de pessoas. Sim. A gente matou milhões de pessoas. Vale a menção aqui para a peste negra. Quando a gente se voltou para esse tipo de pensamento, nós não temos asa, porque se tivéssemos, poderíamos voar, ou o contrário, ou como quer que você entenda, a gente criou Quando a uma gente doença dá que matou foco milhões de para a pessoas. ciência, né? A gente deixou criar uma doença que matou milhões de pessoas. E sim, é desse jeitinho, sabe? Então, eu acho esse discurso dele muito problemático e é um discurso que ele vem até hoje. Esse discurso ainda existe. Esse discurso ainda existe. Eu sei que a gente pode ser desmonetizado, mas tem gente que ainda acredita que a gente vive num disco. Tem Tem gente que gente acha que que a acha gente que vive num tá numa disco. chapa. Uma frigideira. Exatamente, tem gente que acha que o nosso planeta tem a forma de dinossauro. Assim, e assim, eu já ouvi que dinossauros nunca existiram. Que os museus são feitos para enganar a gente. É tenso. A ignorância já. Nossa, esse Exatamente. episódio. Eu acho que o John aqui, o John Black, ele colocou esse tema com o Roddenberry justamente para questionar como a ignorância pode ser mortal. Porque o Joe, E ele ele, vai entrar numa depressão no meio do episódio e ele vai ter essa questão da ignorância. Cara, não entra na minha cabeça como é que um oficial da Frota Estelar, né, o cara é o tenente da frota, e ele bateu um problema na mente dele justamente por conta desse vírus, de um modo muito louco, cara. Virou a cabeça dele, né?
Mas é aqui o que eu acredito aqui é que ele tinha isso dentro dele, mas ele tinha isso sob Tinha. controle. Era. Eu acho que isso era uma semente. Eu acho que isso era uma semente. Isso era uma semente de uma coisa que ele talvez guardasse dentro dele, que ele não falasse para ninguém, porque ele mesmo não concordava. Talvez ele mesmo já tivesse achado as respostas para esse questionamento. Mas essa semente ainda ficava dentro dele, isso talvez incomodasse ele. Mas com o vírus, talvez isso veio à tona muito Mas mais, uma explosão muito forte. maior do que deveria. Mas isso também serve para mostrar que essa semente ela não existe só dentro dele. Isso existe no mundo como um todo. As pessoas duvidam e as pessoas têm questionamentos sobre isso. Assim, não é segredo para ninguém que assiste o canal que eu tenho para mim que o mundo está indo para beirada. Mas, enfim, eu acho Eu tenho um pouco mais de que esperança. eu acho que questionar é importante. Eu acho que quando a gente deixa de questionar. Sim. Assim, Jean, uma coisa que eu gostaria até de comentar com quem assiste o nosso trabalho aqui. Gente, todos nós que somos fãs aqui de jornada, né, e de ficção científica, nós apreciamos conhecimento, né? A verdade é, a gente tem uma apreciação, seja fantasiosa, ficcional, mas pelo conhecimento. E assim, o que que garante coisas boas serem publicadas aí pela grande mídia, pelos grandes estúdios? É o público. Tem uma coisa que fala que o que consagra o ator é o aplauso. Né? Tem uns amigos meus que são do teatro e eles têm esse jargão entre eles que o ator só é consagrado pelo aplauso. Então, assim, gente, se a gente quer conteúdo bom, que nem jornada já foi, gente, é o nosso aplauso que define. Vão lá no site do StarTrek.com, vão lá no Paramount Plus, vão lá no Netflix, vamos lá no YouTube, vamos lá. A gente comenta em cima deles. Porque assim, o que fez Jornada durar até hoje, quase 60 anos aí, e com produções ocorrendo nesse momento, né? A gente está aí aguardando aí a terceira temporada de Strange New Worlds, por exemplo. Né? Teve agora aí a de Discovery, etc. Isso é por quê? Por causa do público. Então, assim, se vocês querem coisas construtivas para vocês assistir, sejam o público que aplaude ou o público que critica. Jornada virou 3 temporadas lá nos anos 60 por um conjunto de gente mandando carta até os diretores desistir da ideia de cancelar. Né? Essa é uma verdade. Né? Curiosidade sobre esse episódio, que eu vou falar até aproveitando esse meu gancho, que é o Leonard Nimoy, depois que ele grava esse episódio, ele nunca tinha recebido tanta carta na vida dele. Ele conta que no site do IMDb tem esse detalhe contado melhor, em que depois que ele gravou esse episódio, a gente vai descobrir que há toda uma faceta emocional no Spock. Os fãs eles acharam isso incrível. Então a galera que acompanhava o trabalho do Leonard começou a mandar cartas para ele. E isso não ficou só com o Leonard. Foi com o William Shatner, foi com o George Takei. E isso é o que garantiu que coisas desse tipo de conteúdo e profundidade se mantivessem preservadas e tivessem continuidade. Então, assim, hoje às vezes a gente vê coisas, seja na TV aberta ou no fechado mesmo, no streaming ou no cinema, e a gente se pergunta, eu vou assistir, será que isso é bom para mim? Mas isso é por quê? Porque a gente não tem um público tão ativo. Entendeu? Hoje em dia a gente está assim, desculpa o termo, mas de boca aberta, igual um passarinho quando é bebezinho, esperando uma mãe pássaro botar comida na boca. Então não é dessa forma. Se vocês querem coisas boas e coisas intensas para serem apreciadas, consumidas, refletidas por vocês, sejam o público que comenta, seja o público que aplaude e o público que critica. Aí vocês vão ter. Que isso aqui é a medida de um grande diretor, de um grande estúdio, é o público. Se o público não reage, a gente vai ver a mesma coisa que a gente vê agora. Eu vou tocar na ferida. A mesma coisa que a gente viu com DC e com Marvel. É a mesma coisa. Apesar de Mas que, voltando, né? Eu voltando. já ia engaretar na Destino porque ela fracassou. Mas, enfim, eu tenho que me Voltando pro controlar porque esse assunto ele mexe sintetizador. comigo. Hum? Sintetizador. O sintetizador. Sintetizador.
Tá, a gente então sai da parte da reunião, que eles estavam tendo uma discussão com a Cher. A gente até achou muito interessante essa discussão deles, bem profissional, muito mais profissional do que qualquer outro episódio que a gente comentou até agora. E o Zulo e o resto dos companheiros dele, incluindo. O Sulo, pelo Eu não amor consigo, de eu não Deus. consigo, eu não consigo, eu não consigo. Não adianta, eu não consigo falar. Eu falei a vida inteira Zulo, vai ser Zulo. Eu não consigo, não adianta. Não Era adianta. Zulo. Não adianta. Para mim sempre foi Zulo. Eu não consigo falar Sulo. Não der, a língua não destrava. A língua não destrava. S. Não rola, não rola, não consigo. A língua não trava, não sai. Tá, Ricardo, vamos de novo. No 3. 1, 2, 3. Então, depois dessa reunião surpreendentemente boa, o Sulo se reúne com os outros dois companheiros, incluindo o Joe, para fazer um lanchinho no refeitório. E aí tem uma cena bem curiosa que eles estão pegando o prato deles na parede. Aquilo não é um sintetizador. Sintetizadores sintetizadores de comida só foram inventados a partir do século 24. A Janeway fala isso num episódio de Voyager, quando ela está conversando com o Kim. Ela fala, naquela época não tínhamos tanta tecnologia, não tínhamos sintetizadores, não tínhamos armas phaser tão potentes. Aquilo não é um sintetizador de comida. Aquilo é um elevador de serviço. Sabe aqueles elevadores de serviço de hotel ou restaurante? Que ele é um elevadorzinho do tamanho de um micro-ondas, você coloca sua bandeja, você aperta o botão e ela sobe ou desce para o andar que você quiser. O que me leva a crer que ali ou tem uma cozinha em outro andar. Não, eles têm uma cozinha no Então, Enterprise. Disso a gente não na cozinha. Porque não é um sintetizador. Aquilo não é um sintetizador. Provavelmente veio da cozinha. Dúvida. Agora bateu uma dúvida aí. Embora eu não tenha assistido 100%, né, do conteúdo de Jornada, eu posso dizer que eu assisti um bom pedaço dele. Sempre foi citado que após a criação do teletransporte, eles resolveram a questão da fome, né? Por conta da questão da conversão de matéria em energia e o contrário, né? Então você está me dizendo que o sintetizador não foi inventado, mas que eles resolveram a questão da fome de outra forma no século XXII? Exatamente. Eles resolveram a questão da fome abolindo a ideia monetária. Caraca. Para quem não, com certeza, para quem não, vamos lá. Para quem não sabe, a Terra e os humanos em jornada não usam dinheiro. Para quem não sabe, a Terra e os humanos em jornadas, eles aboliram a ideia monetária. Então, se hoje você pegasse uma nave, você fosse para a Terra de jornadas da Federação Unida dos Planetas, eles não usam dinheiro. Se você entrar no restaurante do pai do Cisco e você pedir um prato de macarronada, ele vai te dar de graça. Você não precisa trocar por nada na Terra. A Terra não usa dinheiro. O Picard diz uma vez que tem um episódio muito interessante de Next Generation que eles encontram algumas pessoas congeladas no espaço. E aí um deles eles são humanos, mas o Picard desenterra um empresário muito, muito rico do século XXI. E ele pergunta, ele pergunta, tá, mas e minha empresa? Eu tinha milhões em ações. E aí o Picard responde para ele, nós abolimos o sistema financeiro. Ah, mas para que vocês vivem? Nós vivemos para nos aprimorar. Então, não existe a ideia monetária. Isso foi totalmente descartado. Isso é os humanos da Terra. Outras raças usam dinheiro, sim. Principalmente os Ferengi. Eles usam créditos espaciais. Mas agora a Terra, não. Tanto que o sintetizador e o transporte não foram criados ao mesmo tempo. Lá em Enterprise já existia o transporte, mas a Enterprise do Archer tinha um cozinheiro. E aquele que era uma grande piada, que ninguém nunca vê a cara do cozinheiro. Que as pessoas vão sempre conversar com ele, mas como se fosse você olhando para a pessoa. Ele me lembra aqueles pezinhos da dona do Tom e do Jerry. A gente só vê exatamente, é a mesma coisa. Vemos a cara dele. Só que a gente descobre quem é o cozinheiro no Enterprise. Não, nem era. O cozinheiro é a gente. O cozinheiro é a gente. Exatamente.
cozinheiro é a gente. É o Jonathan Frakes que faz o papel do cozinheiro no último episódio. E é o único momento que o cozinheiro tem uma face, né? Exato. Mas Eu acho voltando aqui, que nem eu acho que então ele não ele faz o papel do cozinheiro ainda. Eu acho que ele conversa com o cozinheiro, mas a não, ele é gente o cozinheiro. nunca. Ele é o cozinheiro? Ele é o Mas, cozinheiro. enfim, o que é interessante, depois me corrijam aí se eu estiver errado, mas o que é interessante nesse contexto é que o sintetizador ele só vai entrar em funcionamento de verdade a partir do século 24. Ele nunca vai Ainda entrar em ele funcionamento entre o século 22 e 23. Ali ainda existiam cozinheiros. Tanto que quando o pessoal de Deep Space Nine volta no tempo, que eles entram na Enterprise, lá no episódio dos Pingos, que eles revivem a situação dos Pingos, tem uma cantina com as garçonetes servindo. é. Isso também explica uma coisa. Porque, igual, eu estava assistindo recentemente Next Generation. É um parêntese grande, galera, mas a gente já vai fechar a ideia. E em TNG, o Data ele encontra um cara que ele na verdade, ele viveu no século 23, né? E aí ele questiona ele do porquê que não tem álcool na bebida. E ele fala que o sintetizador não gera álcool e só gera sinterol. Então, no Interrompe. século 23, a bebida era a bebida mesmo. Era algo. Já no século 24, era sinterol. Por conta Exatamente. do sintetizador. Interessante. Aquele, então, voltando, aquele elevadorzinho, na verdade, é só um Caramba. elevador. Até, bom, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas até onde consta aquilo ali é só um elevador de serviço mesmo. Um elevador de bandeja. Não O serve. É elevador porque de também era mais comida. fácil do que. É só elevadorzinho de comida. O que é até interessante, assim, de um certo ponto de vista. Enfim. Bom, sanada a dúvida sobre quando foi lançado o primeiro sintetizador. Legal. Lembrando, se Isso vocês é duvidarem, podem comentar aí embaixo aí que eu vou ficar feliz de mudar de opinião, tá? Aqui é só a nossa opinião. Vocês podem falar pra gente se vocês discordam, que a gente vai ficar muito feliz em estar recebendo nova informação. E aí, pode falar. observação. Agora vem uma parte aqui que até a gente coloca aqui no nosso roteirinho aqui, que todo dia a gente mostra para vocês. O Jean ele lembrou aqui de um detalhe que é interessante sobre o Sulu, né? Porque assim, esse episódio ele vai mostrar um pedacinho da personalidade de cada personagem principal, né? Que no caso aqui a gente tem o Sulu, né? E tem um amigo dele que está do lado dele, que é o Tenente Healy, que é o navegador também que está com ele, né? Que é o oficial tático, né? Que é o Thomas Healy. E aí ele está discutindo com ele logo quando eles entram na sala de recriação, que ele tem que estar falando para ele, não, o negócio é você treinar esgrima. E aí o Healy, né, por ser um cara do século 23, ele não conhece espadas, né? Já o Sulu, ele tem uma predileção, né? E a gente vai ver, assim, também até fora do canon, né, em alguns momentos é citado que o Sulu ele adora as obras de Alexandre Dumas, né, que é no caso os Três Mosqueteiros. E ele é um admirador de artes marciais, então ele luta Bushido, ele luta esgrima, ele é um atleta por completo, além de botânico, né? E aí ele entra no debate com o Healy, né? E aí ele começa a chamar a atenção do Joey, né? Não, não é, Joey, que o negócio da esgrima é bom. E aí o Joey tá totalmente, assim, transtornado já, né, da doença, né? E aí ele começa a querer se matar na frente dele. Bate uma depressão terrível, né? E a gente vai vendo lá na frente o Spock, mesmo confirmando que o Joey ele tinha um quadro meio que pequeno, mas tinha, né, de uma depressão, uma autoconfiança muito baixa, né? E eles não sabem o porquê que isso aconteceu de vir à tona de uma vez. Enfim, a cena ela vai andar, né, para uma situação bem perigosa. E aí o Hiller e o Sulu tentam impedir o Joey de se machucar. E aí ele fica todo ensanguentado, né? E ele se fere, né? Ele fere o próprio estômago e é levado para a enfermaria, né? Bom, uma vez que a gente já está, parece recente, mas a gente já está entrando no ato 2 aqui. É. Aqui existe uma reunião de comando, porque eles estão analisando a situação do planeta. Como ele está implodindo, ele vai gerar muita pressão
E se eles ficarem muito próximos do planeta, eles vão acabar sendo puxados para baixo para a atmosfera pelo vácuo da implosão. Então eles precisam se afastar. O problema é que na confusão com o Joe, tanto o Sulu quanto o Hurley, eles acabaram sujos com o sangue dele. E aqui as coisas já começam a caminhar para uma confusão em dó maior. O nosso bom doutor está fazendo uma cirurgia no Joe, junto com a Chapel. A Chapel ainda não tem um papel de muito destaque. Eu acho que é o primeiro papel de destaque que ela tem aqui. Eu não lembro dela ter aparecido antes. Ela apareceu em algum outro episódio? Não, é o primeiro episódio dela, né? Muito rápido, muito rápido. Muito rápido, né? E eu acho que eu acho que a atuação dela aqui garantiu a continuação dela nos outros. Sim. E o Joe, como ele estava doente, ele não estava se. É interessante a gente começar a explanar como é que essa doença funciona. Porque o que dá a entender no começo é que ela traz para fora o seu psicológico oculto. Sim. Todo ser humano ele tem duas faces. Ele tem aquele mostra e ele tem aquele esconde dentro dele. Isso é de amplo conhecimento. Você é duas pessoas que se escondem, uma é por fora, outra por dentro. Inclusive, tem isso é muito abordado, e os fãs de anime vão achar muito interessante essa comparação. Isso é muito abordado em Bleach. Em Bleach existe um conceito fantástico chamado Bankai. E o que as pessoas, a maioria das pessoas que assistem acha que é um poderzinho, mas na realidade a Bankai é como você é por dentro. Então, se você é por fora, exatamente, é como você é por dentro. Quer ver um exemplo? O Urahara, que é um personagem que levanta vários questionamentos em Bleach. Por fora, ele é uma pessoa super calma, mas por dentro, ele é uma pessoa extremamente controladora. Os poderes dele por fora são super comuns, são super padrões, são raios de energia que você vê em qualquer desenho. Por dentro, quando ele usa o poder da Bankai, ele libera uma marionete que corta e controla o que ele quiser. Interessante esse paralelo com o anime. Esse vírus, ele parece funcionar da mesma coisa. O Joe, ele tinha uma semente de depressão dentro dele porque ele não tinha 100% de certeza o que ele estava fazendo no espaço. Quando ele contraiu esse vírus, ele acabou botando isso para fora. Por dentro, o Sulu, ele tem uma afinidade muito grande com esgrima e com esportes, principalmente esgrima. Ele é um excelente esgrimista. Mas ele não pode colocar isso para fora o tempo todo. Ele tem que ser uma pessoa medida e controlada, porque ele não é um esportista. Ele tá numa ponte de comando. Navegador, né? Exatamente. Ele é o leme. Ele não pode sair com a espada dele toda hora. Por mais que ele goste do esporte, ele não pode praticar isso todo momento. Mas quando a gente coloca, quando ele é contaminado, isso acaba meio que explodindo para fora. Isso vai acontecer com vários personagens durante esse episódio. O Joe, em específico, ele praticamente desistiu de viver. Porque a depressão falou muito mais forte dele. Eles estavam fazendo cirurgia, eles poderiam ter curado ele. A facada nem foi tão grave, mas a doença atingiu tão fundo no coração que ele simplesmente desistiu. Não teve mais desejo de viver. Assim, essa parte da questão de desistir de viver, ela é uma coisa que afeta, sim, os pacientes, né, na saúde deles, mas não a esse ponto da pessoa morrer, né? Não nesse ponto. Mas no caso aqui, o McCoy, ele fica perplexo, porque ele corrige o problema lá do ferimento dele, e mesmo assim ele não melhora, e ele morre inexplicavelmente, né? E aí o McCoy, ele vai chamar o Kirk, né? Enquanto isso ele tá com o Spock, já com o Riley e o Sulu na ponte, né? E aí eles estão vendo a questão lá de corrigir a órbita, né? E aí o Kirk, ele vai para a enfermaria, né? E conversando com o Kirk, eu percebo duas coisas.
uma mais do que a outra. Na verdade, dá pra juntar as duas numa só. O Kirk tá virando um capitão de verdade, olha só. Ele dá uma amadurecida. Depois de ser sacaneado tantas vezes, de ter a nave invadida tantas vezes, ele tá amadurecendo. Porque aqui eu senti que ele é realmente o capitão. O McCoy fala pra ele, mas eu não sei o que pode ter causado. Pensa, você é o médico, faça seu dever. De novo, Aqui ele tá foi onde lembrando o McCoy disso, né? Exatamente. Eu quero saber o que foi, pô. Lembrando que a falta de questionamento e gracinha foi o que causou os outros problemas nos outros episódios. Então, talvez, que nem a gente comentou há algum tempo, talvez a sequência de eventos catastróficos tenha meio que dado uma lição para ele do que de como melhorar como capitão. Eu gostei mais desse Kirk do que dos outros que a gente viu nos outros episódios. De novo, a gente vai precisar ver mais os episódios. Em defesa de qualquer personagem de jornada, eles são filhos de muitos pais, muitos roteiristas, né? Quando a gente pega uma série, né, feita assim, desse tamanho, né, com 20 e tantos episódios por temporada, é muita gente fazendo o mesmo personagem. Então, às vezes, as coisas não se encaixam, né? Mas, deixando esse ponto de lado, né, enquanto ele está na enfermaria com o McCoy, né, e eles têm esse questionamento, essa conversa que é legal, né, o Riley e o Sulu, eles já estão começando a apresentar os sintomas de uma forte transpiração, uma forte ansiedade, né? E aí o Sulu, ele começa a surtar do nada. E aí ele fala pro Riley, vamos lá no ginásio, vamos praticar um pouquinho. E aí o Riley ainda tá um pouco na mente dele. Ele fala, você tá louco? Vamos deixar isso aqui agora, a nave pode cair. E aí o Sulu lhe dá uma de moleque brincalhão, assim, eu achei muito engraçado, né, de atuar. Que ele vai ver se o Spock tá olhando, né? Ele mete o louco e foge no elevador. E aí já aparece a outra cena dele, mano, já sem camisa, todo suado, com a espada na mão, correndo atrás desse tripulante. E ele começa a falar as frases do Alexandre Dumas, dos Três Mosqueteiros, né? Ele fala, soldados de Richelieu, que é o D'Artagnan, né? Ele pensa que ele é o D'Artagnan. É muito louco isso daí. Eu acho É um surto total. legal. Eu acho legal esse lance dele ser um esgrimista, porque isso foi usado pelo J.J. Abrams lá nos filmes da trilogia. No primeiro, quando eles estão lutando contra os Romulanos, ele mostra que ele é realmente um esgrimista talentoso. Eu achei isso legal. Assim, um detalhe que pouca gente leva em consideração, mas, assim, por mais que as pessoas não gostem dos filmes do J.J., eu sou obrigado a dar meu braço a torcer, que ele foi muito legal, ele foi muito detalhista. Ele pegou várias coisas assim que os fãs realmente, só quem é fã realmente perceberia. Esse lance da esgrima, tem uma piada que eles fazem, que é quando eles estão no espaço, que o McCoy no filme fala, o que é isso? Fomos pegos de novo por outra mão gigante verde, que é um negócio que vai acontecer no episódio lá pra frente. Sim. Eu Sim. acho um detalhe legal. bem pequeno, mas é legal. Do Apollo, né? No caso. Bom, enquanto o Sulu ele tá tacando terror no meio dos corredores da Enterprise, né? A cena ela volta para ponte de comando e o Spock ele repara que realmente o Sulu saiu da ponte, né? E aí ele vê o Leme, né, começar a decair a órbita. E aí ele vai correndo, né? Já chama o tenente que está ali do lado para assumir o lugar. Ele questiona o Riley, onde é que tá o Sulu? Onde é que ele foi parar? E aí o Riley ele tá todo tortão, assim, mano, eles parecem que eles estão bêbados, drogados, né? Ele tá mexendo no controle com um dedo só. Eu reparei nisso, tá você não tava passando agora. Ele tá assim, ó, ele tá datilografando. Ele tá datilografando o teclado. Nossa, mano, é muito escancarado. Eu gostei desse ator, mano, como é que é o nome do ator dele? Deixa eu pegar aqui. É o Hyde, né? O Bruce Hyde. Cara, as cenas dele são muito boas. E vai ter um episódio lá na frente dele que vai ser mais ainda caricato, né? Que vai contar a história dele e do Kirk, né? Do passado dos dois. Mas voltando aqui, ele tá surtado já também. E aí o Spock chama ele, né? E aí ele fala, você tá falando com o rei da Irlanda.
E aí ele, vixe, mano, você vai pra Surtou. enfermaria. Ele, eu vou mesmo. E aí ele vai pulando, assim, andando meio pulando, assim. O, Muito engraçado. o, E ele o vai pra Spock fala, enfermaria. o Spock fala para o Uhura assumir o comando, e ele fala, isso, sufrágio universal, as mulheres que mandam. Joguem as mulheres pra trabalhar. Mano, é muito escancaro, cara. Eu achei divertido. Assim, na verdade, o Riley, ele é um proto-Chekhov, né? A gente vai ter lá É, na segunda para terceira temporada, o Riley ele vai sair, né, da série, né? E eles vão colocar o Chekhov, né? Que é um alferes, né? Que vai virar tenente, é tático, né? Também vai ficar no mesmo posto do Riley. Mas assim, tudo que a gente vê do Riley lembra um pouco a jovialidade do Chekhov lá na frente. é Então, isso. assim, teve ajustes, né, na história, né? E aí, quando ele chega na enfermaria, ele encontra a Chapel. E ela já foi tocada pelo Sulo, né? Porque como ela tem que manipular o paciente, né? Ela encostou nele, né? E o Healy, ele bota a mão no rosto dela. E aí dá aquela musiquinha como se fosse o contágio. Sempre que dá a musiquinha, é porque a pessoa foi contaminada. Eu acho essas coisas assim muito simples do cinema, de efeito sonoro assim, mas que fica muito visível pra gente que está assistindo o que aconteceu. Ela foi contaminada. Ele fala dos olhos dela, fala que ela é uma mulher muito bonita, e aí ela fica sem jeito porque o Joey morreu, né? Ela fica sem jeito de contar pra ele que ele perdeu um amigo dele. E aí ele tá tão louco no surto dele que ele fala, sabe qual foi o erro do Joey? Aí ela, não, é que ele não era irlandês. Nossa. E aí ele sai pulando de novo pra fora da enfermaria. E aí vai entrar numa cena que, assim, daqui em diante, assim, de forma bem resumida e sucinta, cada um deles vai começar a ser contaminado pelo contato físico, pela transpiração. E vai entrar na parte em que o Joey vai invadir a engenharia, vai mentir pro Scott, vai falar que não, vai lá que o capitão chamou vocês. E aí ele tranca a engenharia e ele assume o comando da nave todinha. E aí começa aquela musiquinha que, pelo amor de Deus, vou Nossa. levá-la É, para casa. Quieto. até hoje eu não sabia que aquela música era do Elvis, eu descobri agora. Na verdade, ela é uma música de um filme dos anos 30, né? Que é de 1937, eu não lembro agora o nome do filme, mas tem no IMDb. É uma trilha sonora de um filme que tem uma Catherine, e aí tem um romance dela, e aí a música toca quando o cara fala que ele sente falta dela. E o Elvis cantou essa música. I Will Take You Home Again, Kathleen, né? É o nome da música original. Assim, o Kirk ele vai ficar assim, pistola, porque, poxa, como é que o cara assume lá o controle da minha nave, né? E é bem na hora que começa a decair a órbita, ele e o Spock tenta recontrolar a nave, né? E não conseguem. Eles não conseguem. Aí eles vão atrás do Scott, o Scott tá preso do lado de fora. Aí o Kirk ele começa a ficar desesperado e sair correndo, né? Porque eles têm só 12 minutos, 20 minutos, 19 minutos, e ele sai correndo no elevador. E ele já avisa o Spock, e aí o Spock fala, ó, cuidado que o tempo tá passando, senão a gente vai cair. Ele fala, eu já sei. E aí, nesse meio tempo, o Sulu volta pra ponte com a Essa cena é espada muito na boa. mão, né? Nossa! E aí ele já sai apontando pro Kirk, o Kirk dá um salto, né? Dá um pulo, assim, no meio da ponte pra fugir da espada. Eu falei, caraca, o maluco tá em forma, né? O maluco tá em forma. Provavelmente, No provavelmente a shape. espada era de verdade. O William A Shatner espada era... não Ah, quis era! mostrar. Ia te falar, esqueci. Na hora que tem a cena do Sulu no corredor, tacando o terror nos tripulantes, ele põe a ponta do dedo na espada Ele e ele corta o realmente dedo. ele se machucou. Aquela cena Cena ali foi ficou real, muito ele boa. se machucou. Ele se machucou. Mas aí ele Essa, agarra o Rura, né? E ele fala, vou te proteger, donzela. E ela fala, desculpa, não vai não. Mano, é uma confusão total. E aí essa o Kirk tenta cena dar achei uma engraçada. trançada, né? E não consegue. Essa, essa, cena, essa cena é engraçada porque acho que ninguém esperava isso aqui.
Tanto que quando você procura sobre esse episódio, essa cena é a única cena que aparece, assim, a que predomina é É a a dele primeira com a foto. espada. É a primeira dele com a espada. Eu acho legal que quando o Spock dá a pinça nele e ele cai, quando eles estão levando ele pra fora, o Spock pega e fala pra ele, levem o D'Artagnan daqui. O Spock faz uma piada, assim, no meio do nada, tipo... Eu achei isso Sim. muito legal. Mas, E voltando ao enredo... Ah, desculpa, pode falar. não, aí, a partir daqui o Ridley, como a gente já falou, toma a engenharia. Eu acho isso aqui um erro de projeção de nave. Você só tem uma entrada para a engenharia da sua nave, né? Na moral, cara, que uma porta, uma, É, uma porta só, não tem nenhuma trava de segurança se a porta trancar. Então quer dizer então que se a porta trancar, se fica o ferrolho quebrar, tipo, ferrou. Fica todo mundo preso, ele tem que ferrolho arrancar a parede. Arrancar a que parede? Meu Deus! é um Que motor de dobra, tudo cara. bem. Faz parte da problemática. Sim. Não vou reclamar disso, não. É assim, você tem que lembrar que a Enterprise ela é baseada numa das coisas que era a realidade do Roddenberry, submarinos e navios da Marinha Americana. As seções de engenharia até hoje esses veículos aquáticos, vamos pôr assim, né? Eles são uma seção, não tem várias, não tem sobressalente, entendeu? É um lugar só, uma entrada só. E se você pegar assim a seção de engenharia da Enterprise, ela parece mesmo um submarino, né? Se Não é? tirar o Ela é disco, só explicada. aquele tubo, né? Aquele tubo inferior. Ali é a engenharia, é um submarino, entendeu? É por isso. Mas assim, o Kirk ele fica desesperado e ele cobra resultados do Scott. E aí o Scott fala: Não, a gente vai conseguir, mas vai faltar só alguns minutos. E aí a Uhura já liga no intercom avisando o capitão: a gente já tá na atmosfera, vai começar a aquecer aqui, tem só 8 minutos. Meu, esse negócio de tempo vai ficar apertando o Kirk muito, muito. E assim, Eu, na hora que o Kirk ele imobiliza com o Spock, eles imobilizam o Sulu. Fora a frase dele falar, você tinha que me ensinar isso. E ele fala, eu já tentei. É aquela coisa que você falou no último vídeo, né, de que o ser humano não tem força, né, né, suficiente, né, para dar contato. Mas é ali que o Kirk se contamina. Ele e o Spock se contaminaram porque eles tocaram na pele suada do Solo. E aí começa a dar eu tenho uma muito visão ruim. eu tenho uma visão diferente disso daqui, mas a gente vai falar. Eu acho que a contaminação deles ocorre de outra forma, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Eu acho que fica. A gente vai chegar Não, agora lá já ainda. fala, É, já fala. não, vamos caminhando, pedaço por pedaço. Porque Tá. precisa passar para o pessoal entender. É, o Ridley, como a gente já mencionou, ele tomou engenharia para ele, tá lá cantando Elvis, adoidado. A Uhura tá tentando desligar a comunicação, mas o Ridley tomou todo o complexo para ele. Isso aqui é muito interessante porque é uma coisa que a gente pode até deixar passar despercebido. Parece ser aleatório, mas nas séries subsequentes de jornadas que a gente tem, existe um protocolo padrão em naves que a engenharia tem um comando secundário. É. Então, qualquer nave que você pegar, se a ponte parar de funcionar, você consegue comandar a nave pela engenharia. Então, isso Pelo que ele controle fez, auxiliar. exatamente, o controle auxiliar. Isso que ele fez, então, não seria tão fora do canon. Isso acontece. Se a gente for observar pelo ponto de vista canônico, isso aconteceu até na Enterprise, que se passa antes de toda essa situação. Tem uma situação lá com o Archer Enterprise, que eles têm que passar por uma nebulosa cheia de radiação, e que está todo mundo preso dentro da engenharia, em cima de um conduíte de dobra. E aí eles instalam um computador na engenharia para eles conseguirem comandar a direção da nave. Eu acho que eles meio que tentaram dar tipo, uma justificativa de onde esse tipo de situação começou, porque a Enterprise serve para isso. A série serve para mostrar o início de várias coisas. Eu acho isso muito legal, achei bacana de trazer isso para cá. Outra coisa é que a Uhura é o MVP desse episódio. Ele é o personagem mais valioso. Porque, assim, se nos outros episódios ela estava escanteada, nesse aqui ela até que mandou muito bem. Ela tá tendo interação o tempo inteiro. Ela tá fazendo as coisas. Ela comanda o timão da nave. Gostei de ver
o crescimento da Perguntou personagem. sobre a Uhura. Para a atriz, a gente descobre na história dela, da Michelle depois, que ela teve uma certa cobrança dela com o Gene de que ela queria destaque. Porque ela era um personagem de destaque, que assim, na época em que Jornada lançou, era justamente a época das passeatas dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. E assim, ela chegou a ter uma conversa com o Martin Luther King sobre isso e ela pensava eu não quero ser só a telefonista de um seriado de televisão, que é isso que ela enxergou no primeiro episódio que ela Né? gravou. E aí o Martin, ele falou para ela, não, você representa muito mais do que isso. E ela conversou com o Gene, disse com a galera da produção, eu quero mais. E eles deram mais para ela. Agora falando assim, a nível canon e não a nível da atriz. Se você pegar aí o Strange New Worlds aí agora, né, a gente descobre que a Uhura, né, ela fez um estágio na época em que o pai estava lá, né, uns anos antes, tipo uns 7, 8 anos antes dela ser a tenente de comunicações da Enterprise, ela estava na academia da frota e ela era alferes e ela passou por todos os postos da Enterprise. Então ela manja da engenharia, ela manja do leme, ela manja da comunicação, ela manja de ciências. Então, assim, ela é um personagem muito completo se você pegar a nível canon, né? Ela é muito completa mesmo. E nesse episódio, ela realmente, ela foi a pessoa que segurou o leme, segurou a comunicação, ajudou na engenharia. Foi Ela fez bem de tudo. interessante a E atuação dela. é uma grande evolução se a gente parar para pensar dos outros episódios. É por isso que eu acho que esse episódio foi muito mais organizado do que qualquer outro episódio que a gente falou até agora. Ele é muito mais coisa. Aqui parece que os escritores encontraram o caminho de jornadas que seria abordado daqui para frente. De novo, a gente precisa assistir mais outros episódios para ver se eles vão seguir esse padrão, se o Kirk vai ficar desse jeito, se a Uhura vai continuar dessa forma, mas a princípio, se eles continuarem assim, tá show de bola, porque assim, eu gostei muito desse episódio. Inclusive, até nas minhas anotações eu coloquei que eu realmente achei esse episódio muito legal. Eu assisti ele há muito tempo, eu nem lembrava muito dele, mas hoje, cara, esse episódio é surpreendentemente bom. Assim, Sim, inclusive, ele é muito melhor do que The Name Within, que é muito é. mais que é muito mais aclamado pelo público americano, mas esse episódio tá a anos-luz de The Name Within. Enfim. É que assim, jornada já tem tantos anos que a galera vai criando opiniões mais fortes sem ligar tanto para o crescimento da história ou para a cronologia dela. Mas enfim, bom, depois que a gente citou aqui a questão da Uhura, né? O Spock ele tá tentando achar uma forma de ajudar o Scott a poder liberar lá a Antepara, né? E o Kirk, ele tá começando a ficar muito nervoso. E ele já tá irritado demais com aquela musiquinha do hino. E ele dá um gritão com a Uhura, né? Ele fala, pô, você ainda não conseguiu calar a boca de ser feliz. Ele dá um queimão mesmo. E aí E ela ela fala, responde. se eu conseguisse, eu já teria feito, pá. E aí ele olha pra ela e ele fala, me desculpa. Mano, eu achei legal, porque assim, tem gente que no calor da emoção e da patente, né, no peso da patente, jamais pedia desculpa. Você teria às vezes um chefe que fala errado com você e não reconhece que você é um ser humano. O Kirk, ele mesmo doente, mesmo fora de si, ele reconhece que tem uma pessoa ali, não é só um oficial para obedecer. Isso é uma coisa da personalidade dele. O Spock, depois de toda essa cena, ele vai procurar o McCoy na enfermaria, porque eles precisam saber a quantas anda a inoculação de um antídoto pelo que está acontecendo. Por mais que a nave, por mais que não tenha sido mostrado a maioria dos tripulantes da nave, fica bem implícito que aquela loucura coletiva, ela não está acontecendo só com os personagens que a gente viu. Está acontecendo com vários outros personagens da nave, que eles estão esboçando reações. Isso eu acho que esse episódio ele pecou um pouquinho. Que eu gostaria de saber o que está acontecendo com essa nave, sabe? Eu queria saber outros personagens, como é que eles estão esboçando as reações. Eu queria saber da Randy, se a Randy fosse contaminada. O problema é que se eles tivessem feito sobre a Randy, eu até fiquei muito feliz que ela não foi apoio sexual nesse episódio.
Mas se eles tivessem feito sobre a Randy, com certeza eles teriam colocado ela pra estar apaixonada por alguém. Se eles já deixaram implícito que o Kirk é apaixonado por ela nesse episódio, imagina se eles tivessem feito ela cair nesse vírus. Entendeu? Nossa, daria Então, muito ruim. dá. Já tinham exagerado na dose dela pra temporada inteira já. Não, assim, o próximo episódio já vai ser esse plot de novo. Então, eu acho que não precisava mesmo. Ela aparece, mas ela não serve como apoio sexual para ninguém aqui. Essa trama vai voltar lá no próximo episódio, que a gente vai falar semana que vem, que é o do menino malucão lá, mas esse Charles aqui X. não. O Charles, que é aquele adolescente insuportável. Mas esse aqui, não. Aqui a gente não. Cara, eu vou sofrer muito Mas pra assim, falar desse quando episódio. o Spock ele tá no caminho para o laboratório da enfermaria, ele encontra a Janice no corredor e tem um tenente, um oficial lá importunando ela, né? E ela fala, Sr. Spock, ele não tá deixando eu passar. Mano, Mas de novo. aqui eu vou entender. Não, Mas foi aqui, suave. mas aqui eu. Não, aqui foi suave. Aqui eu vou entender que foi uma piada bem feita. Aqui não foi uma Sim. piada maldosa, não foi uma piada pesada, que E igual aí o os cara caras tá olhando pra ela. cantando Aqui foi uma. Elvis, né? Também. Exatamente. E o cara, tipo, tá cantando, mas ele não encosta nela, ele não fala nada, ele só tá cantando. E aí, tipo, ela não consegue se livrar dele, ele finge que vai embora quando o Spock vira as costas e volta depois. Ela, senhor Spock, por favor. Eu achei essa piada boa. Eu achei essa piada muito legal. Assim, eu acho que foi a primeira vez que fizeram uma piada com ela que eu consegui entender como uma piada engraçada. Todas as outras interações dela foram muito feias, mas essa aqui foi. Essa aqui foi boa. A Eu tenho que sequência admitir. dessa cena, eu quero comentar muito sobre isso. A galera aí que assistiu aí o mais recente aí de Strange New Worlds na segunda temporada, né? A gente descobre que o plot da Chapel com o Spock foi resolvido, né? Mas assim, aqui é a primeira situação em que aparece isso em Jornada. O Spock ele chega na enfermaria, né? E aí a Chapel tá afetada pelo vírus, né? Ela tá toda assim se suando, se segurando, assim, dando uma agonia. E aí ele, cadê o McCoy? Ela, ele foi no laboratório, porque o cara do laboratório não estava respondendo. E aí ele vai pro computador, né? E aí ela chama ele. E ela se declara para ele, pá, não, eu tô apaixonada por você, eu gosto de você como humano e como vulcano, eu vejo que as pessoas não te tratam direito, e eu te vejo de uma forma mais profunda. E aí ela pega, põe a mão no rosto dele, gente, isso pro vulcano, meu, é meio que Isso um aí contaminou contato ele. mental, né? E assim, E aí eu enxergo que aí ele foi contaminado. foi de vez. Eu acho que ele não foi contaminado quando ele entrou em contato com o Sulo. Ele foi contaminado aqui. Porque aqui ele fica sem reação. Essa cena é boa, eu não esperava nada dela e consegui bastante coisa. É, Porque, primeiro, eu observando essa cena, eu penso que ele não sabia o que responder. Porque isso talvez, para ele nunca tivesse, por mais que ele esconda sentimentos, ele nunca tivesse tido de frente uma situação dessa. Então, ninguém nunca se declarou para ele. é, Ele se é a a gente pessoa pegar o mais canon facinha da nave. original, sim. Porém, aí é por isso que eu queria comentar. Se você pega lá na segunda temporada de Strange New Worlds, que se passa 7 anos antes disso, a gente descobre que o Spock ele foi rejeitado pela Chapel, porque ele descobriu durante esse momento, né, da primeira e na segunda temporada de Strange New Worlds, que ele tinha uma certa admiração por ela que vai além da amizade e do coleguismo. E aí ela larga ele para pegar a bolsa lá com o Dr. Corby, que é o arqueólogo, né? E ele pergunta, né? Por que você não me falou? Né? Isso lá no Strange New Worlds. E aí ela fala, não quero saber. Eu não me importa. Entre eu ir embora e deixar você, eu vou embora mesmo. Ela dá essa lapada seca, a Chapel do Strange New Worlds. É dolorosa. É dolorosa. E aí até o Spock dá a entender nisso nos episódios que ele sofre isso, a rejeição, ele sentiu a rejeição da Chapel. E aí se você pegar e jogar isso com ela afetada pelo vírus, mesmo sendo noiva do Dr. Corby, estando na Enterprise, ela é afetada pelo vírus. Ela vem falar que está apaixonada por ele, é por isso que ele falou, não, eu sinto muito, não tenho o que fazer. Não tem mesmo, ele
já foi rejeitado por ela uma vez, se você pegar o Ken. Mas se você for juntar as duas histórias, faz todo sentido. E é lógico, mesmo com o Spock doente, ele rejeitar a Chapel. Então é por isso que eu falei até aqui antes da gravação que a Chapel mereceu esse toco, porque ela deu um toco no Spock no passado. Bom, o Spock ele está completamente afetado e agora por causa do vírus, ele como vulcano, ele reprime as emoções dele, mas esse vírus talvez haja mais forte nele por conta de reprimir suas emoções. Os vulcanos, hoje eu estava assistindo um episódio de Voyager e acho que até combina muito com isso. Existe uma doença vulcana que ela acontece por conta de emoções reprimidas. Sim. Enquanto humanos eles entram em depressão, eles têm crises de ansiedade, os vulcanos, quando eles reprimem uma emoção por muito tempo, e sem o devido estudo no colinar, eles acabam adquirindo uma doença física, não psicológica. E acho que até que combina uma coisa com a outra, assim, sobre reprimir, agora você falou dessa cena de Strange World, sobre ele reprimir esse sentimento. Logo que ele sai, ele já começa a mostrar que os efeitos dele são... Ele começa a mostrar que os efeitos dele estão muito mais pesados do que estão nos outros. Porque ele tem muito mais emoção para libertar. A doença, ela afeta o que você tem por dentro. É a sua Bankai. Então, a Bankai do... Olha isso, eu estou juntando duas séries, que tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bankai do Spock... A Bankai do Spock é muito mais poderosa do que qualquer outro na tripulação. Enquanto ele está lá sofrendo a dor do coração quebrado, o pessoal está tentando recuperar a nave, porque a nave está caindo no planeta. E aí eles entendem o seguinte: para recuperar, não tem como aquecer os motores de uma hora para outra. Para fazer, os motores estão completamente frios. Demora pelo menos 30 minutos para você esquentar. É tipo como se fosse uma maré. É uma maré do espaço. E um carro. E demora para esquentar. Entendi. Eu ia falar outro carro, mas falei maré. Eu não entendo nada de carro, falei para falar. É tipo um carro a álcool. Exatamente. Melhor. 1, 2, 3. É como se fosse um carro a álcool no espaço. Ele demora muito tempo para poder pegar no tranco. Principalmente no frio. Isso acontece porque enquanto o Spock tá lá com a Chapel quebrando o coração dele de novo, o Kirk e o Scott conseguem entrar na engenharia e eles levam o Riley embora. E aí o Scott descobre, ele desligou os motores, eles estão frios. E aí o Kirk pergunta pra ele, e agora? Ele, cara, eu não posso mudar as leis da física. Eu teria que ter 30 minutos para poder religar isso aqui. E aí a cara de desespero do Kirk, mano, eu vou ter que ir atrás do Spock para arrumar alguma coisa, né? Alguma coisa tem que ser feita. É por isso que eu amo ficção científica. Cara, olha essa problemática. Olha todo o contexto do Sulo com uma espada. Para isso aqui é muito... É um caminhão de coisa. É muito legal. É muito legal. Ficção científica. Tudo pode ser de ruim. E olha como o que ele amadureceu conforme os episódios. Se lá no Mud's Omens ele não estava sabendo o que fazer, porque a nave ia cair de todo jeito. Olha a diferença entre as duas situações que a nave vai cair. Olha como ele amadureceu. Lá ele simplesmente desistiu. Falou, não tem o que fazer, a nave vai cair. E ficou lá parado. Aqui não, aqui ele está correndo, ele está buscando uma solução. É isso que um capitão faz. É isso que um capitão faz. Era isso que eu queria ver. Finalmente, eu estou começando a enxergar o capitão da Enterprise. Finalmente. Finalmente. Mas enfim. E para eles, não tem como eles fazerem esse motor esquentar. Eles são um carro a álcool flutuando no espaço. Você não simplesmente gira um botão e ele vai ligar, acender as luzes igual uma árvore de Natal. Não. Você precisa esquentar o combustível de lítio, as nacelles. Lembrando que
seria fácil esquentar, mas eles estão sendo puxados pela atmosfera de um planeta congelado. Então, mesmo que eles conseguissem esquentar, eles não vão conseguir assim tão fácil. Porque tá todo mundo. A única coisa que está mantendo eles é o suporte de vida. E quem é a pessoa que pode resolver isso? É o Spock. Por quê? Porque a única forma de fazer o motor funcionar é uma fórmula que nunca foi tentada, que é uma teoria física sobre você criar uma reação de dobra nos motores da nave para eles conseguirem fazer uma fusão a frio, para eles conseguirem voar de novo. Ficção científica. Cara, Não, essa mas é uma tem confesso. isso Eu daí confesso que da fórmula essa cena me pegou. eu vou comentar. Porque assim, quando o Kirk ele vai correndo atrás do Spock, ele chega lá na sala de reunião, o Spock está em frangalhos com o seu dilema pessoal, né? Tentando voltar a si. O Spock está tentando, né? Eu tô tentando ligar a lógica aqui e não tá indo. E aí o Kirk chega e ele fala, eu nunca disse que eu amava. O Kirk, o quê? Ele é minha mãe. Eu nunca disse Cara, que eu essa cena amava é pesada. minha mãe. Que triste, velho. Não, ele conta que a mãe dele vivia no mundo lá dos vulcanos, né? E ela era única lá, né? Então ele estava Amanda. sentindo a dor do sofrimento, né, da mãe dele, dela ter solidão, né? E ele, como meio humano, ele nunca expressou solidariedade com ela, né? Então, assim, olha que peso da vida. Pô, mano, a mãe, né? De qualquer um, né? De nós, né? Eu acho que, assim, qualquer ser vivo, não só o ser humano. O carinho que a gente tem por quem nos criou é uma coisa, assim, da natureza. Então, assim, pegou bem lá dentro dele. E aí o Kirk, mano, ele já chega dando tapão. Acorda, maluco. Pô! Aí é o primeiro tapa. Aí o Spock fala, eu tenho vergonha da minha herança humana. Ele começa a desabafar. E aí o Kirk dá um segundo tapa. Pô! Ele fala, quando eu te lembro da minha amizade com você, eu tenho vergonha. E aí o Kirk dá o terceiro tapa. Mano, aí o Spock, ele acorda assim, né? Tomou tanto tapefe do Kirk, né? Ele dá só uma no Kirk. Mano, o Kirk sai voando pela mesa. Nessa cena, eu acredito que o Kirk tenha sido contaminado. Porque a Ele partir já tava daqui, contaminado. porque a partir daqui ele começa a demonstrar muito rápido os efeitos da doença. E aí ele começa meio que a decair, e ele começa a falar um monte de groselha, É, e é aqui que o Spock brilha. Porque eu acho que o Spock ver a nave cair e o amigo dele em depressão são gancho para ele solidão do voltar à lógica capitão. do que ele é. Parece brincadeira, mas aqui, vamos falar a verdade. Desilusão amorosa é uma porcaria. É Não uma importa se merda. você é um vulcano. É uma merda. Não importa se você é um vulcano, se você é um Klingon, se você é um Romulano ou se você é um trio. É uma porcaria. E assim, dói fisicamente. Tem um livro que eu Não. li que se chama Éralo. É uma sequência, ele foi muito famoso alguns anos atrás, teve até um filme fracassado. E aí tem uns trechos tem um trecho que eu nunca esqueci, que o personagem principal ele toma um toco de um elfo. Caraca. E tenta e o elfo fala, não, eu sou um elfo, eu vou viver para sempre. Você é humano, você pode encontrar uma doença e morrer. E tipo, um chá de realidade nele. E aí ele pega e começa a pensar, cara, me falaram a vida toda que a paixão doía, mas eu tá doendo fisicamente, dói meu coração. Por que isso está acontecendo? E é bem isso. E eu acho que é bem interessante essa discussão do Spock, o que ele está falando sozinho. Ele está falando sobre a mãe dele, que a mãe dele ela viveu sozinha em Vulcano, porque Vulcano é um planeta frio, que as pessoas são frias. Depois a gente vai conhecer a Amanda, e realmente, assim, ela é apaixonada pelo Sarek, mas, cara, pensa como deve ser triste você viver num lugar onde as pessoas não esboçam emoções. E fora o preconceito que ela recebia, e, enfim, por ser humana, enfim, a vida vulcana não é nada fácil. É porque a gente até Mas assim, agora só falou do Spock, mas a gente vai falar até depois de outros personagens vulcanos que, cara, eles têm outros problemas. A T'Pol também tem problema porque ela não sabe lidar com a própria raça. Ela quer ser lógica, mas ela encontra coisas ilógicas dentro do universo vulcano. Aí depois tem o Tuvok, que ele quer ser tão lógico, ele tenta ser o mais lógico que ele pode, mas numa nave onde ele é praticamente o único vulcano.
Depois dele só tem outro, um rapaz, mas que é um rapaz praticamente adolescente. Então, cara, ser vulcano não é fácil. E agora você pensa em ser um vulcano que reprime suas emoções, com uma mãe humana, com um pedaço de você sendo humano, você toma um fora da mina que você gostava, sua nave tá caindo, seu amigo tá em depressão, você tá doente, e o É cara bem ainda isso. Toma conseguiu, 3 e o cara tabef ainda ainda. tá tomando um tapa na cara, e o cara ainda conseguiu voltar a si. Eu O acho que cara os conseguiu voltar a tapas do si. Kirk ajudou. Mas assim, Eu acho que o o que Kirk mais ajudou foi o falando do Kirk ter Kirk. caído em depressão. Sim, foi o Kirk quebrar na frente dele. Porque assim, a gente vai descobrir lá na frente que o Kirk ser capitão da Enterprise teve um custo muito alto a nível pessoal. Ele deixou de lado uma vida para viver a vida dele como explorador e capitão da Enterprise. E essa escolha, ela é muito bem definida nele. Eu vou ser isso a vida inteira. Porque ele deixou toda a vida pessoal dele, assim, como pessoa, poderia ser um cara que tivesse uma família, filhos, esposa, para ele ser um explorador. Então o compromisso dele é realmente com a Enterprise. E assim, ele começa a pesar essa dor dele, que a gente vai descobrir que ele abandonou algumas coisas. Né? A gente vai descobrir que tem uma Carol Marx, a gente vai descobrir que tem um David Marx por trás dessa história, lá anos na frente, né? E esse peso bate no Kirk. Só que nesse episódio isso é muito sutil ainda. Mas assim, aí o Kirk ele começa a essa dor nele, e aí o Spock ele acorda, ele, tem uma fórmula. Daí começa assim do nada, um aleatório. Não, tem uma fórmula não testada, que é a relação de antimatéria e tempo, né? E assim, aí eu fiquei pensando assim, poxa, interessante eles escolherem esse termo de antimatéria e tempo. Por quê? Se a gente pegar o espaço e tempo, né, como a gente conhece, né, a seta do tempo vai sempre para frente. Mas e se fosse antimatéria? Aí seria a seta do tempo para trás. Então é por isso que eles escolheram essa ideia. Claro que isso é tudo uma fantasia, né? Ficção científica. Tem essa pegada de que coisas se resolvem, né? Tem que se resolver. E aí o Kirk fala, não, eu me aguento, vai lá e avisa a galera para sair dos corredores. Por que ele fala isso? Porque o turboelevador é o lugar que tem o casco mais protegido da Enterprise. Então ele já falou para ele no sentido de que se a nave caísse, né, e a chance era grande da nave cair, dá uma chance da tripulação sobreviver nos corredores do turboelevador. Então assim, o cara tá pensando mesmo ruim, entendeu? Só tá pensando mesmo ruim. Cara, é assim, é uma sequência de episódios. Esse episódio vai de 0 a 100 muito rápido. Muito. Esse episódio vai de 0 a Nossa, e ele 100 vai muito só rápido. Nossa, subindo. começa com uma coisa aleatória, assim, e, meu, vai. Uma doença, Vai lá pra motor frente. quebrado. Aí lá vai o Todo Spock mundo correndo pra louco. engenharia. Tudo, Aí ele o e o Spock de coração Scott. quebrado, todo mundo louco. Assim, eu adorei esse episódio, de verdade. Assim, até agora, pra mim, é um dos melhores que a gente já fez análise até agora. Assim, ele tá muito Ponto mais pra alto agora. frente do que os outros que a gente. Bom, o Spock vai correr pra engenharia, o Kirk tá segurando a franga lá na sala de reunião. Aí o McCoy, ele tá de volta do laboratório e ele fala, né, que ele descobriu uma fórmula, né? E o cara do laboratório tendo risada no meio do corredor, com um pincel na mão, assim. Mano, é muito louco. E aí o McCoy ele começa a desenvolver lá o antídoto e ele testa no Sulo. E aí o Sulo volta assim e fala, o que eu tô fazendo aqui? E aí ele já fala, solta ele, bota ele lá pro Leme de volta, ele já vai correndo. Aí ele já tá na ponte, já aplica no Kirk, né? O antídoto, o Kirk todo tonto, assim, duro, se segurando, né? Acho que ele tá segurando as emoções mesmo, pra ele não chorar, né? Né? E aí bem isso. E aí o Scott e o Spock, eles tentam aquecer um pouco os motores, e aí eles veem que não tem jeito. E aí o Spock fala, por quê? Vai ter que ser assim, tamo pronto. E, meu, o efeito especial, eu tava revendo esse episódio com meu pai. E aí Cara, eu ele fala, olha gostei. lá olha o barulho do saleiro. Porque assim, aquele barulho daquele chiado é um saleiro, cara. Aquele é o motor ligando, é um saleiro, cara. É um bagulho muito ficção científica. E aí tem aquelas estrelinhas de novo aparecendo quando eles Cara, eu acionam o gostei motor. disso. Eu achei top isso.
daqui, essa parte, assim, deles fazerem essa inversão. É porque eu acho que isso é um artífice que eles usaram lá em Onde Nenhum Homem Jamais Esteve. E quando eles entravam em dobra, mostrava meio com um collab da cara da tripulação e das estrelas passando. Acho que isso é basicamente a mesma coisa. É no Foi no The The Cage, né? Foi. No primeiro. E assim, eu achei achei muito legal isso aqui. Sim. Só que assim, eu fiquei pensando assim, agora entra naquela questão que eu falei que eu ia comentar na gravação, que eles conseguiram voltar no tempo, né? Eles ligaram o motor a frio com a antimatéria, e aí ao invés da seta do tempo ir para frente, ela começou a ir para trás. Então, eles criaram uma dobra temporal, né? E aí o Spock ele já sobe de volta para a ponte enquanto os motores estão ligados. E o Sulu fala para eles já, nossa, o cronômetro tá indo para trás, né? E aí eu fiquei pensando assim, gente, mas e o planeta? O planeta implodiu? Cara, esqueceram o planeta, assim, deixaram o planeta pra lá. O planeta eu acho que sim, né? Ele implodiu, né? Ele implodiu. Cara, por um breve período, eles voltam 2 dias, 2 ou 4 dias, se não me engano. 3 dias, né? E pelo período de 3 dias que eles voltam, então existiram 2 Enterprises pelo espaço. Eu fiquei me perguntando, era isso que eu ia te falar. Tinham 2 Enterprises. Na verdade, se a gente for seguir uma linha temporal, sempre vão existir, então, 2 Enterprises. Agora, pela lógica. Porque sempre vai ter uma Enterprise para voltar no tempo. 3 dias. Exatamente. Sempre vai ter um loop de 3 dias. Sempre vai ter uma Enterprise para voltar no tempo e uma Enterprise para seguir em frente. E aí ficou um negócio. Isso ficou na minha cabeça, porque assim, viagem temporal dá muito baralho na mente, né? Tem uns paradoxos que não entram no nosso raciocínio. Mas assim. Aqui a gente entrou numa área que eu gosto muito, assim, que eu acho que é uma das melhores coisas da ficção científica, que é debater sobre a complexidade de uma viagem temporal. Eu acho toda vez que isso dá ruim na cabeça de qualquer um. Cada vez que alguém adapta uma viagem temporal, a pessoa tenta fazer coisas para deixar ela tangível e para dar um nó na sua cabeça. Eu acho que quem mais deu um nó na nossa cabeça foi em Dark. Se vocês não assistiram Dark da Netflix, então vai lá e assiste, porque Dark é maravilhoso. Dark, nossa, é confuso, assim, sua cabeça vai explodir. Mas em Dark, basicamente, uma pessoa, assim, o spoiler, né? Mas Dark já acabou já faz uns anos, então, enfim. Se não quiser, pula pra frente aqui até daqui uns 20 segundos que eu já parei de falar. Mas Dark basicamente um homem que ele tentou viajar no tempo, mas para salvar o filho, mas ele não conseguiu e ele destruiu o universo dele. Quando ele fez isso, ele criou 2 universos. Ele criou 2 universos que são opostos um do outro. É o Lázaro. E ele criou um nó temporal que só pode ser desfeito se os 2 universos se juntarem para impedir ele de construir a máquina. Ou para impedir o filho dele de morrer. Porque se o filho dele não morrer, ele não constrói a máquina. Mas ao mesmo tempo, se eles fazem isso... Mas... Cara, é maravilhoso. Tem esses nós. Como mas, disse assim, o Hulk, viagem no tempo. Então. Do Guerra Infinita, né? Verdade. Mas então, cara, esse episódio, ele vai só crescendo. Eles têm um planeta que vai explodir, aí eles são contaminados, aí eles têm que resolver o problema da contaminação, eles têm o problema da engenharia, a engenharia tá lacrada, o cara tá maluco, ele tá cantando, o Kirk tá doido, o Spock tá maluco, e aí a nave tá caindo. Aí eles resolvem a engenharia, viajam no tempo por acidente, e aí acabou. Mano, o episódio ele acaba no melhor. Eu não entendi isso até agora. Top. Não tinha o que fazer. Acabou. Eles voltaram no tempo. E acabou. Isso. O nome do episódio é The Naked Time. Tempo de nudez. Talvez
talvez pela nudez psicológica do que pela nudez do tempo. E Talvez no roteiro inicial tivesse uma ideia mais evoluída de viagem no tempo, mas eu não ligo para isso, não. Aqui o episódio foi tão bom que eu vou ignorar roteiros descartados, porque foi legal, deu certo, funcionou. 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 Todos Assim, os personagens tiveram curiosidade seu. sobre o nó temporal. Quando o Spock fala, nós conseguimos, e aí o McCoy também fala assim, a gente resolveu o problema tanto da doença quanto do planeta, né? A gente sobreviveu. E aí ele fala, a gente tem 3 dias para viver de novo. E aí o Kirk fica até assim meio com medo, se for viver tudo de novo. Não, né? E aí ele já pede pro Sulu marcar um curso diferente. E aí eu fiquei pensando, nossa, o Kirk foi ligeiro. Ele não queria encontrar ele mesmo naquela situação de novo. Então ele já pulou Exatamente. para outro lugar para ele mesmo não encontrar a nave daquela forma, os tripulantes daquela forma. Entendeu? Finge que Porque nada eles precisam voltar. aconteceu. Sim, porque eles precisam voltar. Eles precisam voltar no tempo. Eles sabem que eles vão conseguir resolver o problema de um jeito ou de outro. Então eles têm que, E não aí a vida precisam mais vai voltar no continuar. tempo. A Eles vida só vai continuar. ganharam 3 dias a mais. Exatamente. A única coisa que vai acontecer, que eu julgo que vai acontecer, é que vai ficar tendo um nó temporal em PS 2000. Sim. Por 3 dias. E Por eu, 3 dias eu fico tinha até dois. muito surpreso que Jornadas nunca tenha explorado isso, de ter esse nó temporal em. E não é um nó temporal de 3 dias. Vai continuar tendo um nó temporal eternamente. Vai ter um Uma carrossel de Enterprise Enterprise. Porque eles viajando vão. ali. Exatamente, porque eles vão ficar voltando toda Enterprise que voltar no tempo vai gerar uma nova Enterprise. Não sei se vocês entenderam a lógica. Eu começo a falar de Eu viagem acho no tempo, eu que fico sim. empolgado. Mas isso Se já é entende, uma outra história. isso já é uma outra seara. Mas basicamente, ó, essa é uma Enterprise. Eu vou terminar essa resolução. Mas essa é uma Enterprise. Ela tá para cair. Ela vai voltar no tempo. Mas enquanto ela volta no tempo, outra Enterprise vai estar chegando 3 dias antes. três E aí vai dias ter antes. outra Eles e voltam três outra. dias, mas ainda vai ter outra Enterprise para chegar. Porque Enfim, ela vai viajar no tempo é, de novo. ela vai viajar no tempo de novo. É. Eles vão ficar dando um looping. Eu sei que sua cabeça está explodindo, mas você que está assistindo, mas enfim, é muito bom. Esse negócio Viva a ficção científica. de viagem no tempo sempre dá. Mas assim, Qualquer hora a consideração gente minha final. faz um vídeo sobre isso. A Enterprise ela fica estabelecida então que ela não é só mais uma nave que viaja pelo espaço, mas que ela tem a capacidade de viajar pelo tempo. E isso vai ser explorado lá na frente em alguns episódios e até em alguns filmes, né? Acho que em 2 filmes, né, a gente vai ter essa situação da nave ser usada como viagem no tempo. E vai ter 2 episódios de viagem no tempo com a Enterprise também. Assim, E assim, cara, esse lance de viagem no tempo, aqui foi só a primeira forma de se viajar no tempo. Conforme jornadas for passando, vão sendo descobertas as outras formas de viagem no tempo. Tem a manobra estilingue, que você anda em ré quando você anda em volta de um planeta. de um Tem sol. os quills que ficam levando você. Vite, o que não vai faltar é forma de se viajar no tempo. Isso aqui foi só a primeira. Isso aqui, para mim, foi para estabelecer que viagem no tempo é possível. É possível. Enterprise O próprio Spock fala. não Então quer era. dizer que podemos voltar. A Enterprise Enterprise não é era uma o regra. Paul vive lembrando que viagem no tempo é algo que o Departamento de Ciências de Exatamente. Vulcano Tem um aprovou. episódio lá em Deep Space Nine que os agentes da agência do tempo, eles chegam para conversar com o Cisco e aí porque meio que aconteceu uma situação, eles estão fazendo meio que um interrogatório e eles falam: vocês encontraram o Kirk durante essa viagem? Aí vocês falam: vimos de longe. Aí os dois caras meio que fazem uma piada, eles se olham e falam: o homem era um perigo para o tempo, que vivia voltando. Eu acho esse tipo de coisa legal. Ele deu muito trabalho para eles. É, E assim, você vai ver também, agora é que assim, como eu assisti Strange New Worlds recentemente, até onde eu pude, estou aguardando aí a terminar a terceira temporada agora, vai ter
uma situação em que o Kirk ele é levado de uma linha temporal, né, para o passado da Terra lá no século XXI, né, onde a gente descobre que ele vai ter que salvar o Khan, né, quando ele é criança, né. E aí o Kirk morre lá também, né. E aí na Enterprise do Pike, né, a tenente lá, ela vai ser questionada também pelos agentes do tempo de que ela nunca deveria ter encontrado o Kirk, né, de que ela nunca deveria ter conhecido ele naquela realidade temporal, e ele não deveria ter morrido lá no século XXI, né? Mas, gente, esse negócio de viagem no tempo, ela vai ser muito, 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 muito explorado em Jornada. Bruno, Isso vai gerar um muita momento. coisa. A música do seu lado tá um pouco alta, tá entrando, tá invadindo a sua voz. É o meu pai que tá tocando Ah, tá. teclado lá. Mas então, e consideração minha final disso é que esse episódio ele foi feito para demonstrar o lado interior e a nudez de cada um, os seus dilemas, entendeu? Então, assim, eu achei muito legal que a gente pôde conhecer muito mais de cada um dos personagens. Do Spock, do Kirk, até da Uhura, né? Até, até a ordenança, ela teve uma participação melhor nesse episódio. Na volta do tempo, no final, ela tá sentada do lado ela tá encostada na cadeira do Kirk, estão todos os principais personagens ali. E eu achei isso uma disposição muito legal, porque pela primeira vez mostra, e eu sou muito apegado agora com essa personagem. Mostra que, sim, que ela não é uma personagem descartável, que ela não é só uma empregada da nave, não, pô. Ela tem participação, ela é da tripulação. Hoje, inclusive, eu tava assistindo um episódio de Voyager que a Janeway meio que volta numa lembrança do Spock não, do Tuvok, onde ele era alferes do Zulu, e ela tá lá. E eu acho isso muito legal. E a Ordenança Range Ela tá era do a lado primeira dele. Ela é oficial a do primeira Zulu, né? oficial dele. E eu acho isso muito legal. Eu acho que finalmente assim começaram a dar um respeito para a personagem que ela merecia. Tudo bem. Próximo episódio vai ter aquele moleque insuportável. A gente vai cair de novo na história sobre a sexualidade dela. Mas se eles manterem ela como uma personagem de conteúdo e não só como um alvo para o que já fizeram antes, cara, assim, espero. Eu sei que uma hora ela vai parar de aparecer. Inclusive, eu tenho uma ideia de trazer um vídeo sobre uma análise psicológica sobre essa personagem, porque eu quero conversar com vocês a respeito dela. Mas isso só lá na frente, quando ela parar de aparecer, para a gente abordar todas as aparições dela até aqui. Eu faço questão de assistir de novo todos os episódios em que ela tem o foco, para eu poder passar para vocês o que eu acredito sobre essa personagem. Mas, assim, no geral, eu gostei da participação dela e de. Eu achei que foi um episódio muito bem construído, sabe? Achei que isso aqui é jornadas. Isso aqui é jornadas de verdade. Tirando tem a palhaçadinha, mas eu achei que isso aqui eu. Cara, eu vou dar uns 8 Zulus e meio para esse episódio. 8 Zulus e meio. Boa, 8 Zulus com esgrima, né? 8 Tem que fazer uma animaçãozinha com 8 Zulus com esgrima aqui do lado. Colocar a cara dele aqui. Eu vou dar aqui, mano, uns 9 Spocks chorando, cara. Uns 9 Spocks chorando. Sim, sim. Eu ia dar mais assim, mas eu vou ver se eu mudo minha nota lá na frente quando a gente for falar de todos os episódios. Porque eu não gosto de dar uma nota muito alta, porque senão vai chegar um episódio que vai ser top do top, assim, e aí eu quero que as notas mais altas fiquem reservadas mesmo, mas lá na frente, quando a gente for falar de todos os episódios de novo, pra fazer um balanço. Tem um episódio que ele chega na nota máxima minha, mas quando chegar nele vocês vão descobrir. Mas nesse eu dou 9 Spocks chorando, justamente pelas lágrimas do Vulcano aparecerem finalmente. Mas assim, é a profundidade de cada personagem que está exposta aqui. Então eu achei que ele merece uma nota alta. Assim. Tem muito de ficção científica, tem muita profundidade artística. Ele exige dos atores, né, um pouco de atuação mais forte, carregada. Então acho que esse episódio merece sim a nota 9. É isso. Bruno, considerações finais? Bom, eu agradeço aqui a presença de cada um de vocês que nos assistiu.
e que vocês possam deixar aqui a opinião de vocês, né? Se vocês gostaram aqui do nosso trabalho, se vocês têm sugestões para a gente, ou opiniões diferentes sobre essa questão aí do sintetizador, que eu achei uma curiosidade muito legal levantada pelo Jean. Mas é isso. É isso, gente. Bom, eu agradeço a participação. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Curta, comenta, compartilha. Tal qual o Bruno falou, agora a gente tem uma playlist lá no Spotify. A gente vai deixar os links para vocês. Segue a gente nas redes sociais. Agora a gente tem uma nova playlist aqui no canal em que a gente está falando sobre as raças de jornadas também. A gente começou com os humanos, a gente vai falar dos vulcanos, dos Klingons. Assim, eu vou tentar, não garanto, mas eu vou tentar sempre seguir a ordem com tal qual elas foram aparecendo. Então, sendo assim, o próximo talvez sejam entre os Talusianos e os Vulcanos. Mas aí a gente vai falar sobre os Klingons, a gente vai falar sobre os Romulanos, enfim. Diz aí pra gente se vocês gostaram. É isso. Bom, foi um prazer, novamente. Brunão? Vida longa e próspera. Caplar.